Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Mapelli e eu tô chegando com mais um vídeo aqui no canal As Cartas Ciganas da Tânia Durão, na Hora do Denis. Todos os domingos, a cada 15 dias, eu trago um vídeo com aquelas sugestões de assunto, de combinações de carta, dúvidas, aquelas inseguranças que às vezes podem surgir no momento que a gente começa a estudar baralho cigano, ou então até mesmo no nosso desenvolvimento durante a nossa caminhada profissional. Então, continue colocando nos comentários a sugestão para os próximos vídeos. E o vídeo de hoje eu estou trazendo uma reflexão, eu estou trazendo algumas considerações a respeito de duas cartas, a carta dos pássaros e a carta da torre, né? E para a gente conversar um pouco e para trazer algumas características de oposição que aparecem entre essas duas cartas aqui, tá? Como eu sempre falo, eu nunca trabalho e eu não considero uma classificação de cartas negativas e positivas. Eu acabo considerando a classificação das cartas de acordo com a vibração de cada uma delas. Então a gente vai ter carta de mudança, carta de movimento, cartas espirituais, cartas de alerta. Então, eu não considero que essa aqui é positiva e essa é negativa, por exemplo, tá? Tudo vai depender do contexto que a gente vai estar realizando a leitura e qual é a vibração que a gente vai ter no momento que eu abro o jogo, que eu faço a avaliação daquele conjunto de cartas que está saindo e começo a fazer a minha interpretação, né? A gente sempre tem que lembrar, baralho cigano não é receita de bolo, não é essa mais essa igual aquilo, certo? Sempre eu tenho um norte, eu tenho uma caminhada, eu tenho uma trajetória que eu vou percorrer através através das combinações das cartas, mas tudo vai depender o contexto da leitura, a pergunta, qual é o olhar, qual é a linha que eu tô, qual é a linha que eu tô seguindo, se é a linha europeia, a linha brasileira de leitura. Então, não se prendam tanto a combinações, não se prendam tanto a fórmulas prontas de combinações de carta, porque aquela combinação, por exemplo, ela pode ser daquele cartomante específico que produziu um material ou que trouxe conhecimento. Então, sempre avalia e considera, acaba colocando nas tuas leituras aquela combinação e aquele significado que vai trazer uma objetividade, vai trazer uma coerência na tua interpretação, tá? Fazer leitura de baralho cigano ou qualquer outro oráculo não é lógica, não é 1 mais 1, é subjetividade e, além de tudo, é interpretação. É a mesma forma que a gente pega um texto, lê o texto e começa a interpretar o que ele quer falar pra gente, né? Várias pessoas podem ler baralho cigano, agora interpretar baralho cigano é o que traz o grande diferencial no nosso trabalho, tá? Então, isso é o assunto para outro dia, certo? Sobre a diferença da leitura e da interpretação, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre esse aqui no nosso próximo encontro aqui, mas vamos lá. O que a gente tem aqui de oposição entre a carta dos pássaros e a carta da torre? A carta dos pássaros, ela sempre traz liberdade, evolução, voar mais alto, é expandir. Então aqui a gente pode considerar que é todo o movimento que acontece para fora. E a carta da torre é todo o movimento que acontece para dentro. É uma interiorização, é um isolamento, fechamento, ficar blindado, ficar isolado, ficar restrito, individual, e aqui é o coletivo. Aqui é estar aberto para os outros e para esse movimento externo, e aqui é estar fechado, né? Compreendendo os meus sentimentos, compreendendo as minhas emoções, ancorando lá no meu eu, na minha essência, na minha interiorização, tá? Às vezes as pessoas acham que torre é solidão, né? Aquela coisa pesada, difícil. A torre, independente
de qual aspecto que ela está surgindo para a gente no jogo, se eu for analisar e na minha interpretação vem algo trazendo alguma característica de que o consulente vai ficar solitário, aqui a gente tem que pensar que é uma solitude. É aquele momento de isolamento, é aquele momento de introspecção legal e necessário que a gente deve fazer. Olha como a nossa vida mudou muito, né? Antes a nossa vida era mais pássaro, era mais aberto, a gente voava, a gente ia para tudo quanto era lugar, a gente tinha esse movimento externo e acabamos entrando neste isolamento aqui. E por isso que tem muitas coisas e muitas emoções, muitos sentimentos que vieram à tona nesse momento, porque a gente acabou tendo acesso a esses monstros, tendo acesso a tudo isso que envolve a nossa torre, tudo isso que está preso aqui dentro, só que às vezes era melhor a gente fugir, era melhor a gente se libertar, né? E não trabalhar, não entender essas relações tão profundas, esses sentimentos, tudo isso que está no nosso interior. Então, essa é uma comparação bem simples que a gente tem dessas duas cartas: liberdade, isolamento, expansão, reclusão. Aqui é o andar livre, com uma liberdade, solto, querendo expandir, querendo evoluir, e aqui é eu ficar mais restrito e mais restringido, tá bom? Me conta aí o que tu enxerga nessas cartas também, qual é que é o simbolismo, qual é que é a tua interpretação que tu tem, não nessa combinação, certo? Em cada uma dessas cartas, tá bom? No próximo vídeo eu vou trazer umas considerações sobre leitura e interpretação das cartas ciganas, que diferença que a gente tem nesses dois termos, certo? Porque como eu falei, leitura de cartas ciganas várias pessoas podem fazer. Interpretação de cartas ciganas é o grande diferencial do cartomante, tá bem? Deixa aqui nos comentários então o que tu achou, se é isso que tu vê também nessas duas cartas, e a gente volta aí no próximo vídeo, tá bom?